início dos anos 90, nos Estados Unidos, um homem tirou a vida de 8 mulheres em estados diferentes. E ele costumava escrever cartas para um jornalista relatando o que ele tinha feito, e no final das cartas ele desenhava um rostinho com um sorriso. E por esse motivo ele ficou conhecido como o assassino do sorriso. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, porque eu sei que no decorrer do vídeo a gente sempre acaba esquecendo de deixá-lo, e isso realmente ajuda muito aqui no meu trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificação e caso queira, me siga lá no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e também sobre os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Keith Jefferson nasceu no dia 6 de abril de 1955 em Chilliwack, no Canadá. Ele é o filho do meio de 5 filhos do casal Leslie e Gladys Jefferson. Seus pais davam mais importância para os seus irmãos, então desde cedo ele percebeu que era deixado de lado. Seu pai era um homem autoritário, violento e alcoólatra. Por ser um menino muito alto para sua idade, ele virou um alvo muito fácil para o bullying na época do colégio, e por esse motivo ele era uma criança bem solitária e não tinha amigos. Sua família acabou se mudando para Sila, em Washington, nos Estados Unidos. Mas a situação escolar de Keith não mudou. Ele era visto como uma aberração por causa de sua altura. Seus irmãos não se importaram muito em ajudá-lo na adaptação escolar. Pelo contrário, eles deram um apelido pejorativo para Keith, que logo se alastrou pelo colégio todo. E por esse motivo, ele ficou ainda mais tímido e passava a maior parte do tempo brincando sozinho. E não era raro ele se comportar de uma maneira violenta no colégio. Até mesmo por causa do bullying que ele sofria, isso acabava acontecendo com frequência. E quando ele se comportava assim, o seu pai o punia quando ele chegava em casa. Então ele costumava ser espancado na frente de outras pessoas com um cinto. E teve uma vez que ele chegou a ser eletrocutado. Era um ciclo de dor e violência que permaneceu, e como um modo de passar essa violência para frente, ele começou a capturar e a torturar animais. E ele tinha apenas 5 anos. Ele se divertia muito vendo os animais matando uns aos outros, como também adorava a sensação de matá-los. E esse comportamento sádico continuou na medida que ele foi crescendo. E como já era de se esperar, com o passar do tempo, Keith começou a imaginar como seria fazer isso com seres humanos. Essa fantasia ocupou a sua mente de forma muito persistente, então ele acabou cometendo 2 tentativas de homicídio. Nesse ponto, parece que estamos falando de uma adolescente de 15, 16 anos, mas a sua primeira tentativa de homicídio foi com apenas 10 anos. Nessa época, ele tinha um amigo chamado Martin, e os dois frequentemente acabavam se metendo em confusão. Só que Keith alegou que ele era o único a ser punido, porque Martin jogava a culpa toda para ele. Ele ficou tão irritado que partiu para cima do garoto e começou a atacá-lo violentamente, mas seu pai chegou a tempo de tirá-lo de cima de Martin, mas ele deixou claro que sua intenção era matá-lo. Cerca de 1 ano depois, ele estava nadando em um lago e um garoto o segurou debaixo d'água até que ele perdesse a consciência. Keith conseguiu sobreviver, mas alguns meses depois, em uma piscina pública, ele segurou esse garoto embaixo d'água, só que um salva-vidas que estava trabalhando ali no local percebeu a tempo de salvá-lo. Então seu plano de afogar o menino foi interrompido. No ano de 1973, ele se formou no ensino médio, mas não chegou a ir para a faculdade porque o pai dele não acreditava que ele tinha capacidade para tanto. Logo após concluir o ensino médio, ele iniciou um relacionamento em 1975. Quando estava com 20 anos, ele se casou com Rose Hook e o casal teve 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. E para sustentar a família, Keith começou a trabalhar como caminhoneiro e viajava bastante pelo país. Após alguns anos de casamento, Rose começou a desconfiar que Keith estava tendo um caso extraconjugal. Então, depois de 14 anos de casamento, ela decidiu que não dava mais. Ela esperou Keith sair para uma viagem de trabalho, juntou suas coisas e as das crianças e foi embora para a casa de seus pais.
e ele sempre tinha contato com seus filhos quando estava na cidade. E o divórcio do casal saiu oficialmente em 1990. Aos 35 anos, com 1,80 de altura e pesando cerca de 100 quilos, Keith começou a se preparar para ingressar na Real Polícia Montada do Canadá. Mas durante um exercício de escalada em corda, ele caiu e sofreu uma séria lesão, e isso acabou com seu sonho. Isso fez com que ele se sentisse desprezado, e ele jurou para si mesmo que iria se vingar da sociedade por impor regras que o impediriam de seguir os seus sonhos. Então ele liberou dentro de si um monstro que deixaria um rastro de cadáveres femininos por onde ele passasse. Ele se mudou para Cheney, em Washington, e mais uma vez ele voltou a trabalhar como caminhoneiro interestadual. E pouco tempo depois, ele percebeu que esse trabalho lhe dava a oportunidade de matar sem se tornar suspeito. Sua primeira vítima foi Taunja Bennett no dia 23 de janeiro de 1990, perto de Portland, em Oregon. Nessa noite, a Bella Bennett, de 23 anos, decidiu sair para tomar uns drinks e, com sorte, encontrar alguns de seus amigos. Quando chegou no bar, ela não sabia exatamente o que queria beber, então ela começou com uma cerveja, depois pegou uma taça de vinho e mais tarde pegou 2 drinks. Depois de um tempo, seus amigos perceberam que ela já estava ficando embriagada. E nesse momento, Keith já estava sentado no bar, observando Bennett discretamente. Mais tarde, com um copo de cerveja na mão, ele foi em direção à mesa de sinuca e ali se aproximou dela e ofereceu para lhe pagar uma bebida. E ela aceitou, sem perceber que aquele simples ato desencadearia uma série de eventos que acabaria com a sua vida. Depois de um tempo de conversa, ele se ofereceu para pagar um jantar para ela, mas ele abriu a carteira e percebeu que não teria dinheiro nem para pagar o próprio jantar. Então ele disse para ela que teria mais dinheiro em casa e a chamou para acompanhá-lo para buscar. Mas chegando na casa, o casal decidiu ficar e ter relações sexuais. Só que logo depois, antes mesmo de vestir as roupas, Keith começou a ofender Bennett e os dois começaram a discutir. Como ele era muito mais forte que ela, ele se aproveitou disso e começou a agredi-la. E pouco tempo depois, ele a estrangulou e tirou sua vida. Depois de tirar a vida de Taunja Bennett, Keith não se desesperou. Ele deixou o corpo no chão da casa que estava alugando e voltou para o bar para beber algumas cervejas e jogar a conversa fora, provavelmente já pensando em um álibi. Depois ele voltou para casa, pegou o corpo, colocou no banco da frente de um carro que havia pegado emprestado com um amigo e dirigiu para fora da cidade, em direção ao Columbia River Gorge. Então ele seguiu pela rodovia velha, que era mal iluminada e não tinha muita movimentação. E quando ele encontrou um lugar isolado, ele se livrou do corpo. E depois ele seguiu para uma parada de caminhões perto de Truthdale. E lá ele passou a madrugada tomando café, em mais uma tentativa de estabelecer um álibi. Logo após o amanhecer, e agora bem acordado por causa do excesso de cafeína, Keith dirigiu pela Sands River Highway e jogou o conteúdo da bolsa de Taunja, que incluía sua carteira de identidade, bem como a própria bolsa, em uma área de arbustos perto do rio. Dias depois, um homem que estava passando pelo local acabou escorregando e caindo em uma vala e se deparou com o corpo de Taunja. Na hora ele ficou apavorado e ligou para a polícia. Enquanto isso, Laverne Pavlinak, uma mulher de 57 anos que era uma consumidora assídua de livros sobre crimes reais, assim como programas que abordavam esse tema, estava lendo as notícias que saíram no jornal sobre a morte de Taunja. E à medida que as informações iam saindo, ela percebeu que o caso poderia servir para lhe ajudar a terminar um relacionamento abusivo de mais de 10 anos com seu namorado John Sosnoveski, de 43 anos. Então a primeira coisa que ela fez foi ligar no departamento de polícia e descobrir quem eram os detetives responsáveis pelo caso. Depois, ela formou um cenário na cabeça dela e ligou para os detetives, alegando que tinha informações importantes para passar para eles. Quando os detetives chegaram em sua casa, ela contou tudo o que havia passado nas mãos de seu namorado e disse que foi ele que havia abusado e tirado a vida de Taunja.
e além disso, ele forçou ela a ajudá-lo. Mesmo querendo fechar esse caso o mais rápido possível, os detetives não realizaram nenhuma prisão naquele dia, porque eles decidiram esperar um pouco para digerir tudo aquilo que haviam escutado. Alguns dias depois, eles foram falar com John. Ele negou tudo e alegou que era inocente. Nas semanas seguintes, os detetives continuaram entrevistando Laverne e até levaram ela onde o corpo havia sido encontrado, para ver se ela tinha informações que só o assassino ou a polícia teriam. Ela até que se saiu bem, mas ela não soube explicar onde estavam os pertences de Taonja. E algumas semanas depois, Laverne e John foram presos pelo assassinato. Em fevereiro de 1991, Laverne foi condenada a 10 anos de prisão e John foi condenado à prisão perpétua. Laverne sabia que passaria um tempo na prisão para se livrar de seu namorado, mas não imaginou que seria tanto tempo. Então ela ficou desesperada e começou a falar que havia inventado toda a história para se livrar de seu namorado, mas ninguém acreditou no que ela estava falando. Enquanto o casal estava preso por um crime que não cometeu, Keith continuou dirigindo seu caminhão pelo país. E após o primeiro assassinato, ele percebeu que gostava de matar. Mas por algum motivo, o seu segundo crime só foi acontecer cerca de 1 ano e meio depois. Mas depois dele, todos os outros foram logo em seguida. O segundo crime aconteceu entre o final de julho e início de agosto de 1992, mas o corpo da mulher só foi encontrado no dia 30 de agosto daquele mesmo ano, a aproximadamente 16 quilômetros de Blythe, na Califórnia. A polícia não sabia a identidade da mulher, mas mais tarde, Keith disse que o nome dela era Claudia. No mês seguinte, o corpo de Cynthia Lynn Rose, de 32 anos, foi encontrado próximo a uma rodovia, perto de Turlock, na Califórnia. Ela também estava morta há algum tempo e sua morte foi originalmente listada como uma overdose. E foi nessa época que Keith começou a escrever cartas para a mídia, especialmente para um colunista de um jornal em Portland, no Oregon, reivindicando a responsabilidade pelo assassinato de Rose, assim como de outros. Em sua carta, ele alegou que Rose era uma garota de programa que ele pegou e assassinou. E ele assinava suas cartas desenhando um sorridente rosto feliz. E rapidamente o colunista o apelidou de o assassino do sorriso, já que ninguém sabia de quem se tratava. E em junho de 1993, outra mulher foi encontrada morta em Santa Nila, na Califórnia, perto de um desvio de caminhões. Ela estava morta há alguns dias e o médico legista deu como causa da morte uma overdose. O caso dela foi reaberto e passou a ser considerado um homicídio depois que o assassino do sorriso escreveu outra carta para o jornalista e se referiu à mulher como uma moradora de rua, e mais tarde ela foi identificada como Patricia Skyple. Os restos mortais do que viria a ser a 6ª vítima do assassino do sorriso só foi encontrado no dia 14 de setembro de 1994, cerca de 1 ano depois do assassinato de Patrícia. Foram encontrados ossos de uma mulher que, de acordo com os investigadores, devia ter uns 40 anos na época da morte. Os detetives tentaram descobrir a identidade da mulher por meio de reconstrução facial, mas eles não conseguiram, e mais tarde, Keith alegou que o nome dela era Susana. A 7ª vítima dele foi Angela Subris, de 21 anos. Demorou um pouco para as pessoas perceberem que ela estava desaparecida, já que ela não ficava em um lugar fixo e não mantinha contato diário com ninguém. Seu corpo só foi encontrado em setembro de 1995. E foi na 8ª vítima que Keith se descuidou, porque até então ele havia tirado a vida de mulheres que ele não conhecia, mas a sua 8ª vítima era alguém que ele conhecia há um tempo. Acredita-se que Julie Winnigan, de 41 anos, tenha sido assassinada no dia 10 de março de 1995, a apenas alguns quilômetros do leste de Vancouver, em Washington. Como todas as outras vítimas, ela havia sido estrangulada e seu corpo foi deixado sem roupa perto de uma rodovia estadual. Ao contrário dos outros casos, os familiares e amigos de Julie sabiam que ela estava se encontrando com Keith, e essa foi a pista mais valiosa que eles poderiam dar para a polícia, para que um dos mais notórios assassinos em série daquela época pudesse ser preso. A polícia foi até Keith para interrogá-lo, mas ele negou tudo. E algumas semanas depois, quando percebeu que poderia ser preso, ele tentou tirar a própria vida 2 vezes.
Então, algum tempo depois, ele acabou se entregando para as autoridades porque acreditava que isso ia fazer com que sua pena fosse reduzida. E enquanto estava preso, ele foi reivindicando a autoria de diversos crimes. Depois ele se retratou acerca de alguns deles. E ainda nesse meio tempo, ele escreveu uma carta para o seu irmão mais velho, confessando ter tirado a vida de 8 mulheres no período de 5 anos. Apesar de alegar ter tirado a vida de 185 pessoas, apenas 8 mortes foram confirmadas. E ele fez vítimas em 6 estados diferentes. E em janeiro de 1996, Laverne e John foram libertados da prisão depois que Keith confessou e mostrou provas de que foi ele quem tirou a vida de Taonja. No dia 3 de junho de 1998, o juiz distrital de Wyoming condenou Keith à prisão perpétua e ordenou que a sentença fosse consecutiva às 2 sentenças de prisão perpétua que ele recebeu em Oregon e à prisão perpétua que ele recebeu em Washington, deixando poucas dúvidas de que ele morreria na prisão. Bom, gente, essa foi a história do assassino do sorriso que aconteceu nos Estados Unidos. Também tem outro caso conhecido como o assassino do sorriso que aconteceu na China e um outro que aconteceu na Rússia. Então deixe nos comentários caso você queira ver algum desses casos aqui no canal. Até o próximo vídeo, até mais! Tchau!